Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem acompanhado o nosso canal. Bendito seja Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Deus seja louvado pela sua vida. Que a Palavra de Deus continue sendo esse instrumento para abrir o seu coração, para transformar a sua vida, para gerar tudo aquilo que Deus deseja a partir da sua palavra. Bem, hoje então, segunda-feira, mais uma semana que, como dia útil, se vai começando. E nós vemos que nessa segunda-feira, dia 26, a gente celebra o dia de São Timóteo e São Tito, que são dois grandes santos que foram chefes das comunidades. Então eles eram, entre aspas, como que os bispos da comunidade, os responsáveis por aquela comunidade, por aquela parcela daquele povo, E eles foram evangelizados por São Paulo e depois São Paulo continuou cuidando dessas comunidades a partir e através deles, São Paulo os formou, os evangelizou e deixou eles tomando conta dessa comunidade. Timóteo, a gente tem um pouco mais de informações sobre ele, fala que ele foi criado pela avó e pela mãe, na primeira carta, se eu não me engano, fala isso, que ele foi criado pela avó e pela mãe, e que era de mãe judia, fala um pouco mais sobre ele, Timóteo aparenta ser um pouco mais jovem, até pelas características do texto, São Paulo até vai falar para ele aquela célebre frase que a gente vê nos encontros de jovens, que ninguém te despreze por seres jovem, mas vive tudo aquilo que Deus te pede, lembra daquilo que eu te concedi pela imposição das mãos. Então, parece que São Timóteo era um pouco mais jovem e estava enfrentando dificuldades com a comunidade pela sua juventude, porque não estavam valorizando a sua juventude, que é um problema que a gente tem na igreja. Que na igreja, por ser formada de seres humanos, de pessoas, existem também as fraquezas, as limitações, as vaidades e algumas pessoas pensam na igreja que a antiguidade é posto. Então muitas vezes pensam que porque já está há muito tempo que a coisa está maravilhosa e está bem, que não precisa mudar. Só que a gente também vê pela palavra, e Deus estava dizendo esses dias, que ele gosta de vinho novo para odres novos. Não necessariamente esse novo vai ser um novo de idade, mas pode ser uma nova pessoa, que a gente tem dificuldade às vezes de aceitar que alguém possa chegar e falar ou fazer ou ser melhor do que eu, ou assumir o que eu sempre fiz, porque eu já faço isso há anos e agora você quer mudar. Mas vinho novo para as odres novas. Também é um pouco do problema que a gente vai ver no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje vai falar que, de uma maneira geral, vamos dizer assim, de uma maneira geral, bem lá no fundo, é um dos problemas do evangelho de hoje. Porque os fariseus estavam criticando Jesus porque ele estava fazendo o que eles tinham que fazer e estava fazendo de maneira diferente. Estava fazendo de maneira profunda, que estava conquistando corações de pessoas. Então eles, que tinham o poder, que tinham tudo nas suas mãos, que tinha tudo controlado, estão incomodados porque alguém está chegando para fazer diferente. Mas é vinho novo para odres novos. Então, a gente precisa entender que esse também é o percurso, da vida. Eu não posso achar que porque eu estou há muito tempo, o que eu estou fazendo tá bom. Às vezes, o que você está fazendo por muito tempo precisa ser atualizado. Seja porque você vai se atualizar, ou seja porque vai chegar uma outra pessoa para dar um novo olhar. Mas isso é igreja. Por isso que a gente vê também sucessão apostólica, Por isso que a gente vê, um novo papa que é eleito, os bispos são substituídos, os padres são trocados de paróquia, para trazer um novo olhar para aquela comunidade. Não é maldade, não é ruindade, mas é que vinho novo para odres novos. Para cada tempo há uma graça da parte de Deus. Então tem que respeitar isso também dentro do tempo e na história. E isso é desde os primórdios, entendeu? Já se tinha problema com isso e a antiguidade é posto desde dos primeiros séculos da igreja. Desde que a igreja é igreja, porque são pessoas limitadas e fracas. As pessoas precisam se converter, Eu acho que o importante é, a igreja não precisa mudar, eu é que tenho que me converter. A primeira leitura do livro de Samuel, a gente vai ver o povo mostrando sua fidelidade a Davi, que a gente viu que Saul morreu, agora vai começar o reinado de Davi.
Davi ele reinou um bom tempo somente sobre Hebrom e Judá, que eram uma parcela do povo, né, das 12 tribos, mas o povo vai pedir para que Davi seja o unificador das nações, porque cada nação tinha sua lei e estava seguindo um caminho. Então eles vão ver que como eles confiavam em Davi, Davi era um guerreiro, Davi era um homem de Deus, tinha o favor de Deus, eles vão pedir para que Davi reine sobre todo o território. Então vão se colocar debaixo do reinado de Davi. E aí Davi vai reinar 33 anos sobre toda Jerusalém. E aí Davi, ele tem essa graça de unificar o povo. Isso é muito bonito, porque Davi, quando começou a reinar, ele tinha 30 anos. Então a gente vê o oposto, né? Aqui no caso de Davi, ele mesmo sendo muito jovem, havia muitos anciãos que estavam nessas regiões, mas que ainda assim estão se submetendo a Davi, que era mais jovem do que eles. Mas por quê? Porque, como termina o texto dizendo, Deus estava com ele. Então eles confiavam não em Davi por Davi, mas confiavam no Deus que havia em Davi. E é isso que a gente precisa confiar. Confiar no Papa, não porque o Papa Leão é gente boa, mas porque Deus está com ele. Confiar no bispo, não porque o bispo é legal, ou desconfiar do bispo porque ele fez uma cara feia, ou porque ele não parece ser gente boa. Desconfiar do padre, não porque ele me disse um não porque ele não me agrada, mas eu confio no sacerdote porque Deus está com ele. Independente dos pecados, independente dos meus pecados, independente das minhas limitações, Deus está comigo, porque ele me ungiu e me consagrou para uma missão. Então, muitas vezes eu posso estar em situações difíceis na minha vida, mas existe uma graça que me ultrapassa para chegar no povo. E é isso que o povo precisa confiar, que Deus está com ele e a graça ultrapassa a fraqueza e a limitação daquele que é apenas instrumento. Então, por isso, é bonito que o povo vai se colocar debaixo do reinado de Davi, né? Vão pedir para que ele reine sobre todos, e isso vai gerar a unificação do povo. Por isso também Davi é o grande rei de Israel, porque ele unificou os povos que estavam divididos, as nações que estavam divididas ali no meio daquele povo. O Evangelho vai trazer para nós uma coisa muito importante, porque eles estão dizendo que Jesus expulsa por Beelzebu, por Satanás. Mas se Satanás expulsa Satanás, significa que o reino está dividido em si. E um reino que está dividido não cresce. E a maior arma de Satanás no meio da igreja é justamente fazer com que a igreja se divida. A maior arma de Satanás no meio de nós é fazer com que a gente crie contenda, que a gente se desentenda, que a gente se divida, porque dividido ninguém cresce. Eu lembro que eu fiz um retiro muito antigo da Escola de Evangelização Santo André, que tinha nem sei se eu podia estar falando isso, mas não, tinha uma dinâmica do macarrão. Se você pega um filete de macarrão, um espaguete, você consegue quebrar com facilidade. Agora, se você pega o pacote inteiro e tenta quebrar, você não consegue, porque tem uma força. A união, o povo reunido, tem uma força. Então, a armadilha de Satanás para a igreja é dividir o povo, é criar fofoca, é criar intriga, criar partido, criar divisão, porque assim ele pode destruir. Porque se a gente permanece junto, se há unidade na igreja, ele não pode destruir. Até porque o demônio, ele é rechaçado e ele perde forças onde há unidade. Onde há diálogo, onde há conversa, onde há partilha, onde há fraternidade, onde há sinceridade, o demônio não tem onde agir. Porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da divisão. Então, se a gente conseguir vencer na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, toda mentira e toda divisão, o demônio ele vai perdendo forças. Porque ele age nisso. Ele age nas pequenas mentiras que contamos, ele age na falta de sinceridade, ele age nas coisas que escondemos. Então, se há verdade, se há sinceridade, o demônio não tem armas para nos derrotar. E é aí que nós vamos crescer. Então vamos pedir ao Senhor isso. Senhor, põe a verdade nos nossos lábios e nos nossos pensamentos. Ajuda-nos também, Senhor, para que a nossa vida seja um sinal verdadeiro e autêntico para o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face e a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a querer a Ti e somente a Ti desejar. Ajuda-nos, Senhor, a nos desfazer de todo espírito de divisão e de contenda. Sim, Senhor, há pessoas que não me agradam. Sim, Senhor, há pessoas que eu não gosto, mas que não haja divisão e contenda, que não haja falar pelas costas, que não haja criar dificuldades para o outro, Senhor. Além de não gostar, que isso é pessoal,
Ajuda-nos, Senhor, a amar verdadeiramente, que amar é dever cristão, Senhor. Ajuda-me a ser um cristão verdadeiro, que eu possa ter dificuldades com uma pessoa, mas eu amo, eu me esforço, eu me sacrifico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.